Para falar inscrita na ação direta de inconstitucionalidade 5.619 pelo Partido Social Democrático, convido a doutora Ezequiele Barros. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, senhoras e senhores ministros, douta representante do Ministério Público, caro doutor Daniel Sarmento, a quem tenho a honra de suceder nesta tribuna. Como já dito pelo ilustre ministro Roberto Barroso, eu não irei tratar a respeito da questão do método de realização da eleição e nem da suposta inconstitucionalidade da expressão trânsito em julgado. Falo em nome do PSD, exclusivamente em relação à tese posta na ação direta de inconstitucionalidade 5619, que trata da inconstitucionalidade do parágrafo 3º relativo aos cargos eleitos pelo sistema majoritário simples, que são os de senador da República e de prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores. A grande questão é saber, no caso de indeferimento do registro de candidatura, cassação dos mandatos ou perda do diploma do primeiro colocado, deverão sempre ser realizadas novas eleições, independentemente do número de votos anulados, ou dar-se a posse ao segundo colocado. A jurisprudência histórica do Tribunal Superior Eleitoral, consubstanciada no caput desse dispositivo 224, era no sentido de dar posse ao segundo colocado, sempre que o primeiro colocado, indeferido ou cassado, não atingia mais de 50% dos votos válidos, considerados os votos dados aos candidatos participantes daquela eleição, excluídos brancos e nulos. Com a mini-reforma de 2015, então, sobreveio o parágrafo 3º, contra o qual se insurge o requerente. Ora, com devido respeito, entendemos que o parágrafo 3º, ele afronta a Constituição nos artigos 29, inciso 2º, no que diz respeito aos prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores, e no artigo 46, no que diz respeito aos senadores da República. Isso porque, nessas normas, o critério estabelecido para ferir o eleito é o princípio majoritário simples, que significa dizer que, para a proclamação do eleito, basta que aquele candidato tenha tido uma vantagem mínima com relação aos seus concorrentes, independentemente do número de votos em si, em termos percentuais. É dizer, no cenário em que o primeiro colocado tenha sido cassado ou indeferido pela Justiça Eleitoral e que não tenha atingido mais de 50% dos votos válidos, o segundo colocado, ele está virtualmente eleito como primeiro colocado à luz do sistema majoritário simples, que foi o critério estabelecido pela Constituição, diferente à hipótese do caso de presidente da República, senador e de prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, cuja opção constitucional foi pelo princípio de maioria absoluta. Então, são naqueles casos em que se realiza o pleito em 2 turnos. A inconstitucionalidade do parágrafo 3º, ela está consubstanciada nessa ausência de parâmetro, como prevê o caput do artigo 224, buscando dar concretude ao texto constitucional. Esse dispositivo, o caput do 224, ele, na verdade, concretiza, deriva do próprio sistema majoritário simples. Essa norma ela é inconstitucional porque ela viola a lógica e a coerência do sistema constitucional na medida em que estabelece, com a sua renovação, independentemente do número de votos anulados, o princípio majoritário absoluto nas hipóteses em que a Constituição optou pelo princípio majoritário simples. E é importante lembrar que esse dispositivo, o caput do artigo 224, esse parâmetro, ele também busca prestigiar, além de concretizar a norma do artigo 29 e do artigo 46 da Constituição, o princípio da soberania popular.
porque ele dá máximo aproveitamento aos votos dados pelos eleitores naquela eleição, aos demais candidatos que também tiveram os seus votos contabilizados e contra eles não há nenhuma mácula. Logo, se o texto constitucional fez essa escolha pelo sistema, não seria razoável realizar novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Ao incluir o parágrafo 3º ao artigo 224, buscou o legislador alterar a Constituição por meio de lei ordinária. E por que o PSD entende que o segundo colocado possui legitimidade? Ora, numa democracia representativa como a nossa, a legitimidade do eleito ela é aferida através da escolha do sistema eleitoral, que é o mecanismo através do qual é possível transformar os votos dados aos candidatos em representatividade. Ou seja, é através da escolha do sistema que se terá a possibilidade de proporcionar a captação eficiente da vontade popular a conferir a legitimidade aos eleitos. Num sistema partidário fragmentado e numeroso como o nosso, podemos afirmar que se 5 partidos políticos dentre os atuais 36 decidirem lançar 5 candidaturas em um município com menos de 200 mil eleitores, nós teremos eleito um candidato que não terá atingido pouco mais de 25% dos votos válidos. E é mais ou menos esse o percentual que, no cenário em que o primeiro não atingiu mais de 50% dos votos, o segundo colocado atingirá, o que evidencia que há também legitimidade ao segundo colocado, conferida pelo sistema majoritário simples. É bem verdade que existem críticas, inclusive doutrinárias, com relação à posse do segundo colocado, que inclusive culminaram nessa alteração legislativa. Porque havia o pressuposto de que o interesse do segundo colocado era um fator que potencializava a judicialização da política, com o interesse de assumir na cassação do primeiro colocado. Era o chamado terceiro turno que acontecia na Justiça Eleitoral. No entanto, mesmo com essa alteração legislativa, o que nós podemos observar é que a judicialização da política ela continua. Até mesmo porque o interesse de impugnar as candidaturas não era apenas do adversário, do segundo colocado, é também do Ministério Público Eleitoral. As ações, elas continuam sendo apresentadas. Segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2016, foram apresentadas 5.065 impugnações aos registros de candidatura, o que demonstra que o parágrafo 3º, a inclusão do parágrafo 3º, não resolveu essa questão. E há ainda um dado curioso. Se era possível afirmar que havia, então, um interesse, um estímulo pela judicialização do segundo colocado em razão do interesse de assumir, podemos dizer que o problema mudou de mãos. Porque agora o interesse é do presidente da Câmara de Vereadores, que é quem irá assumir interinamente a prefeitura, sem ter recebido um único voto para ocupar aquele cargo, e que, numa condição vantajosa de chefe do Poder Executivo, se capacita para, então, disputar o pleito suplementar em uma condição bem melhor do que a de seus adversários. Desse modo, o parágrafo 3º, além de não ter resolvido essa questão da judicialização da política, que é importante que se diga, é um fenômeno observado não apenas na jurisdição eleitoral. Recentemente tivemos o caso da judicialização da posse de uma ministra de Estado, o que evidencia que o parágrafo 3º, a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 224 do Código Eleitoral, não pode, além de resolver a questão da judicialização da política, não pode se sobrepor ao texto constitucional. A tese da
da ação direta 5619, como dito pelo ilustre ministro relator, ela converge nesse ponto dos senadores da República, também defendendo o princípio majoritário simples com a ação direta apresentada pela douta Procuradoria. Por fim, no que diz respeito à economicidade, entende também o requerente que a ação direta de inconstitucionalidade, a norma do dispositivo parágrafo 3º, ela ofende, então, os princípios da razoabilidade e da economicidade. Lembrando que, no pleito de 2016, o valor total estimado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização das eleições regulares foi de 650 milhões. No primeiro e segundo turno, o que representa que cada voto custou para a Justiça Eleitoral em torno de R$ 4,50. Para exemplificar, um município de 160 mil eleitores, no caso de renovação, custará aos cofres públicos em torno de R$ 720 mil. E há mais um fator importante ser lembrado. O custo da eleição não é apenas o custo dos gastos realizados pela Justiça Eleitoral. Com o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas, o custo das campanhas tem sido arcado basicamente com o fundo partidário, que é dinheiro público, e agora com o recém-criado fundo eleitoral. O que significa dizer que a renovação do pleito, nas hipóteses em que o texto constitucional não exige maioria absoluta, também implicarão em prejuízo para os cofres públicos. E é importante esclarecer que o requerente não está a negar a necessidade de se realizar eleições regulares e em razão do custo. Como nos ensinou o ilustre ministro Marco Aurélio em uma de suas brilhantes passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral, a democracia, ela tem um preço. E nós pagamos um preço módico por viver em um Estado democrático de direito. E Sua Excelência quis dizer com isso não apenas que o preço que se paga pela democracia é o custo que a Justiça Eleitoral gasta com as eleições, mas é também um respeito pelas normas e princípios constitucionais. E é exatamente nesse sentido a ação direta apresentada pelo PSD, no sentido de que seja respeitada a opção constitucional pelo princípio majoritário simples. E já encerrando, Excelências, por todas essas razões, o requerente pugna, então, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade 5619, para que seja declarada a inconstitucionalidade sem redução de texto para afastar da incidência da norma, do âmbito material de validade da norma, os cargos de senador da República e de prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência.